Dia Divinópolis vai trazer aqui informação, né? Inclusive, eu acredito que muitas pessoas já ouviram falar sobre a constelação familiar. E é o tema da entrevista hoje, porque vamos explicar basicamente, né, esse trabalho principalmente importante, né, voltado para a valorização aí da família, né? Quem está aqui comigo ao vivo nos estúdios da Minas FM é a Gláucia, né? Ela que faz parte aí desse projeto, né? Faz parte também aí da coordenação da constelação familiar, para que a gente possa conversar um pouquinho, né, sobre esse assunto. Primeiro, bom dia, é um prazer te receber aqui, seja bem-vinda. Muito obrigada. Muito obrigada a todos que nos assistem, as pessoas que estão também assistindo pela TV Candidez, pela Rádio Minas. É uma alegria estar aqui com vocês. Eu que agradeço a sua presença, né, para a gente conversar um pouquinho sobre a constelação familiar. Como eu disse, muitas pessoas acreditam que já ouviram, né, sobre a constelação. E a ideia aqui é a gente trazer aí informações, né, sobre esse trabalho tão importante, né, que acontece, né, aqui na cidade. Primeiro, eu queria até começar falando sobre como surgiu, né, e qual o intuito principal da constelação familiar. Flaviano, é muito importante, né, a gente entender, porque nós temos vários métodos terapêuticos, né? Todos eles contribuem muito para a pessoa se autoconhecer, que é essa grande busca de todos nós, né? Quando a gente se conhece, sabe quem é, a gente começa a se comportar como essa pessoa. Então, a constelação familiar ela foi organizada, né, por um alemão, que era um psicólogo, um antigo padre, foi ex-padre Bert Hellinger. Então, ele entendeu, depois de muitos anos, décadas, inclusive, de atendimentos, de terapias, que toda a base do nosso sofrimento, ele está na nossa família, porque é a nossa primeira escola, é onde a gente aprende o que é certo, o que é errado, porque a gente, se for olhar nossas gerações, a gente vai repetindo padrões de comportamento que você assiste durante muitos anos e você toma aquilo como certo. Então, a constelação familiar, ela é isso. Às vezes as pessoas pensam, a constelação é alguma coisa mística, né? Pelo nome, constelação. Na verdade, pela tradução, como eu disse, o Bert Hellinger ele era alemão, a tradução de constelação não ficou bem fidedigna, que na verdade é reposicionamento. Então, se você é um ser familiar, você nasce de alguém, então se você não sabe o seu posicionamento na sua família, você tem muito problema em relação a isso, né? Eu sei que você vai discorrer durante a nossa entrevista, mas, por exemplo, quando você está no lugar de pai, às vezes seu pai é um pai ausente, ou um pai que não é um pai provedor, aí você trocou de lugar com ele, vai ter problema, vai ter dificuldade. Então, a constelação é isso, você precisa entender qual é o seu lugar na família e, de fato, se comportar naquele lugar. O irmão mais velho, o irmão mais novo, o pai, a mãe, os avós, todos eles têm um posicionamento que é muito importante. É como se você falasse assim, olha, eu vou retirar a sua bexiga. Seu corpo é um sistema, por isso que fala constelação familiar sistêmica. Você olha o seu sistema como um todo. Você não pode olhar para uma pessoa e imaginar que ela é apenas o Flaviano que, né, aqui da rádio, do seu lado profissional. Você está inserido no sistema. E a constelação, ela olha sobre isso. Então, é você se conhecer, saber qual é o seu papel na sua família. Se você está bem posicionado, sabendo o seu papel na sua família, você sabe o seu papel aqui na empresa. É a mesma coisa de você estar aqui na empresa e você assumir um papel, querer assumir um papel, vamos falar aqui, do proprietário. Isso não é o seu papel aqui. Então, aí o sistema começa a ficar desorganizado. Esse é o grande diferencial da constelação familiar, né? Vai direto na origem, né, do problema, né? E essa origem, né, ela facilita principalmente o resultado, né? Exato. Olha, você foi num ponto extremamente importante. As pessoas perguntam para mim, é diferente da terapia com psicólogo? Sim, é diferente. E às vezes elas são complementares. Como eu falei no início, existem vários processos terapêuticos. O diferencial que eu percebo na constelação é exatamente isso. Ela vai onde surgiu o problema. Né? E às vezes alguns métodos terapêuticos eles vão tratar os sintomas, ou seja, o que derivou disso. Então, quando eu gosto de fazer a constelação com bonecos, né? Então a pessoa ela vem para a sessão, ela conta ali um pouco do que angustia e a gente vai montando com os bonecos representando. Um exemplo, eu atendo muito casos às vezes de pessoas que foram abusadas na infância. E geralmente esse abuso vem de alguém de dentro de casa,
né? Então, quando aí eu falo com a pessoa, traz aqui um boneco para representar o seu pai, sua mãe. Aí a gente vai lá na origem, porque ser abusado é uma dor muito grande, mas o que que desdobra isso na vida adulta? A pessoa insegura, que busca sempre relacionamento abusivo, porque ela quer alguém para protegê-la. E o nosso cérebro, ele é muito inteligente. Tudo que a gente não consegue lidar, a gente guarda lá no inconsciente. Então, basta uma pequena coisa acontecer para disparar o gatilho, para eu ir voltar naquele momento, na origem ali, de onde veio aquela dor. E se eu não conheço a origem dessa dor, de onde surgiu, porque o inconsciente, ele um pouco que apaga aquilo ali, até para você dar conta de sobreviver. Uma criança não consegue lidar com a dor de ser abusada, então ela guarda aquilo ali. Aí, quando você vai para uma sessão de constelação, você faz exatamente isso. Você acessa onde está a origem da sua dor. O seu problema não é se envolver sempre, às vezes as pessoas falam, né, o dedo podre, não é sempre atrair pessoas nocivas, né? Mas o seu problema é que lá na sua infância você foi abusado e você se sentiu desprotegido. Então você sempre você quer sempre buscar a aprovação das pessoas, você é sempre aquela pessoa boazinha. Então você tem que ir na raiz do problema para entender. E é tão fantástico, Flaviano, que quando a pessoa entende, às vezes a gente vai conversando, a gente vai posicionando os bonecos, representando as pessoas, as situações. Aí a pessoa sai de lá assim, sério, tem dia que quando a pessoa sai do atendimento, eu às vezes eu ajoelho e agradeço a Deus, porque é tão maravilhoso, porque eu passei por esse processo de ressignificar, né? Então, o grande diferencial da constelação é isso, é saber a sua história, saber buscar a sua dor, o momento que ela ocorreu, e olhar para ela agora com um olhar de adulto. Agora você não precisa mais ficar desse jeito, agora você já sabe lidar com isso. Aí a decisão é sua, porque também tem pessoas, eu brinco muito assim, tem pessoas que gostam de ser o problema da sua vida. Tem uns que gostam de ser os que resolvem os problemas da sua vida. E quando você resolve, você tem esse protagonismo, você libera suas gerações, né? Seu filho. Porque aí, por que fica diferente? Porque você começa a se posicionar diferente. O que passou para trás, você não consegue resolver. E aí tem várias coisas, questão de honrar os pais, de entender que os pais também, eles só conseguiram fazer o que eles também receberam, né? Eu falo muitas vezes assim com os meus pacientes, você consegue emprestar dinheiro se você não tem dinheiro? Não. As pessoas falam, meu pai não me amava, meu pai não era uma pessoa de toque, de carinho, mas ele recebeu isso. E é maravilhoso, porque quando aí você traz os avós, aí é incrível, aí a pessoa começa, meu pai falou que o meu avô sempre castigava ele com surra e tudo. Aí a gente vem naquele momento da emoção, né? Tem todo um contexto, exercícios sistêmicos, aí a pessoa fala, nossa, eu estou cobrando do meu pai uma coisa que ele não teve. Então aí você olha para aquele fato que te causa dor, da perspectiva de quem também participou, porque a gente olha para o problema pensando, o Flaviano me magoou, mas eu não penso, o Flaviano é um ser humano que também tem seus problemas. Então, a constelação, ela é maravilhosa porque ela faz a gente enxergar também o problema do ponto de vista daquele que eu acho que é o meu algoz, né? Então, é fantástico. Você citou uma particularidade interessante da constelação familiar, esse autoconhecimento, principalmente na identificação aí. Você citou a questão da exploração sexual, mas de outros traumas, né? Porque podem ser vários traumas ou situações que você carrega sem perceber que vai, obviamente, moldando aí na sua personalidade, né? Então é um ponto, uma particularidade interessante. Mas esse papel também, né? Esse ressignificado, né? Ele faz toda a diferença na questão do hoje, principalmente na nossa atualidade, de estabelecer limites, né? É importante isso também, né? Hoje essa situação aí de dizer não, estabelecer limites, faz toda a diferença na construção realmente aí, do seio familiar. Né? As 3 leis principais, né, da constelação são essas. O pertencimento. Você tem direito a pertencer à sua família. Quando você não se sente... Porque nós somos seres sociais. Então, quando a gente não se sente pertencendo à família, a gente se sente desorganizado. E a outra lei sistêmica é justamente isso, a hierarquia. O meu pai, ele pode não ter feito tudo por mim, mas o meu pai é grande, eu sou pequeno. Depois, aí eles sempre falam, né, que quando a gente vira pai, a gente dá valor aos pais, mas isso é porque aí eu troco de lugar. Eu fico grande, meu filho é pequeno. Mas às vezes o meu filho vai ser muito mais inteligente do que eu por causa de toda a revolução tecnológica. Mas o pai, ele te deu a vida. Então, você precisa
respeitar a hierarquia do pai e a mãe. E a outra lei sistêmica fala sobre o equilíbrio entre dar e receber. O pai também, ele tem que entender que tudo que ele dá ao filho, ele não tem que esperar. Existem várias situações que o filho devolva para ele, ou o filho também, às vezes o filho, ele se sente na obrigação de, sei lá, comprar uma casa para o pai, para a mãe, assim, como se ele quisesse devolver. Não. Você recebe, depois quando você troca de lugar, você doa. E aí o sistema fica em equilíbrio. Né? Então, e tem outras situações de filhos que não respeitam os pais, porque não aceitam o que foi dado, né? Então, quando assim, eu poderia falar 2 horas sobre isso, que eu sei que a gente tem pouco tempo, então é isso, a constelação ela traz essas leis. E quando a pessoa, numa sessão, eu só faço sessão individual com bonecos, porque eu gosto, porque é aquele tempo da pessoa ali, dela falar dela. Né? Então, assim, você vai falando, né? Às vezes pequenas coisas na nossa infância. Às vezes o filho notou que o pai tinha uma predileção por outro irmão. Isso causa uma dor que a pessoa carrega. Às vezes a pessoa na fase adulta é uma pessoa reativa, ela não consegue estabelecer vínculo com ninguém. Então é muito difícil. A gente não vê com o manual como criar filhos, como ser um filho. Né? E só como eu te disse, quando você entende quem você é mais fácil você lidar com as suas frustrações, porque aí você ressignifica tudo ali que você viveu. Outro diferencial aí da constelação é o resultado rápido, né? Em É. apenas uma sessão você já consegue aí observar aí mudanças significativas. É Né? por isso, porque a constelação ela vai na raiz do problema. Né? Então, quando você vai lá e entende o problema, aí você fala, peraí, então foi isso aqui, por causa dessa situação é que eu sou uma pessoa dessa forma. Então, aí você tem que também ter essa vontade de mudar. Mas, assim, é muito emocionante. Quando a gente chega na raiz do problema, a pessoa fala, gente, como que eu nunca percebi isso aqui? Eu brinco assim, que a gente está olhando para a vida da pessoa e ela também, os bonecos representando. Porque agora ela está olhando do ponto de vista ali, sem a emoção, só com a razão. Mas nós não somos seres racionais 100% do tempo, né? A grande dificuldade nossa é lidar com as nossas emoções, elas nos dominam. Então, quando você para 1 hora, geralmente é 1 hora a sessão. E ali a gente vai montando, de acordo com o que a pessoa vai falando, a gente vai colocando os bonequinhos ali. Aí ela entende a dinâmica da família dela. Então tá, a minha família, por exemplo, meu avô era alcoólatra. Meu tio também se tornou alcoólatra. O meu filho se tornou alcoólatra. É um padrão de repetição daquela família, até que alguém vai ter que olhar para aquele, onde está a raiz daquele problema. Na maioria das vezes é porque um antepassado que era alcoólatra, ele foi excluído da família, né? Porque você cansa mesmo de ter alguém assim na sua família. E aí, como eu te falei, como um sistema, é como se fosse o corpo. Se eu retiro um órgão do meu corpo, outro órgão vai tentar recompensar a função dele. Então, a gente precisa acolher as pessoas, e acolher não quer dizer que aceita, né, o que está errado. Mas não, ele é da minha família. Então, isso é tão nítido. Quando você exclui qualquer pessoa do seu sistema familiar, a vida vai te trazer um chefe com o mesmo perfil, um relacionamento com o mesmo perfil, um filho, até que você olhe para aquilo e fale, o que, que eu posso aprender com isso? Quando você aprende, aí a coisa se resolve. E quem quiser conhecer um pouco mais da constelação familiar, né, Glaucio? Onde procura, o que, que deve fazer? Bom, eu faço os atendimentos online, faço presencial também. No meu Instagram, Glaucis Bampato, depois se puder deixar aí, eu tenho um link, né, que a pessoa ela vai clicar e ali eu tenho uma pessoa que me ajuda, os agendamentos. Então, eu gosto, né, como eu te falei, eu não gosto de fazer em grupo, é um perfil meu. Então, eu faço os atendimentos tanto online quanto também presencial. Eu atendo em Divinópolis, atendo em Nova Serrana e estou abrindo uma nova perspectiva em Itapecerica, né? Porque, para quem não me conhece, também trabalho na área da saúde, sou gestora de saúde já há mais de 20 anos. Então, como estou trabalhando lá, estou abrindo uma parceria também para os atendimentos em Itapecerica. Fica a dica, né? Quem quiser então conhecer um pouco mais, a referência é o Instagram. A gente vai deixar essa informação para você também lá no portal sistemampa.com.br. Muito obrigado, viu, Glaucio, pela presença. Parabéns aí pelo trabalho. Flaviana, eu te agradeço muito, sabe? Acho que é muito importante a gente abrir esse espaço para as pessoas se conhecerem. Eu vejo que a raiz de todo o problema é que a gente não se conhece. Eu sempre gosto de falar essa frase. Quem não se conhece, você fica reagindo a tudo que acontece com você.
Quando você se conhece, você dá nome às suas emoções. Agora eu estou feliz porque eu estou conversando com você. Que bom. Mas eu posso estar com raiva. Agora eu estou com raiva. Aí você começa a entender como que você reage. Né? Então, se conhecer é uma libertação. Então, estou aqui, convido as pessoas para entrarem no meu Instagram, produzo muitos conteúdos lá também. E muito obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço a sua presença aqui. Reforço que a entrevista na íntegra fica disponível para você lá no portal sistemmpa.com.br